Olá a todos e todas, sejam bem-vindos à disciplina Leitura e Escrita na Educação Infantil. Essa disciplina tem carga horária de 60 horas e está dividida em 8 encontros, de forma que durante 8 encontros estaremos discutindo sobre os fundamentos da leitura e da escrita nessa etapa de ensino. Eu sou o professor Daílio Neves e tenho o prazer de caminhar com vocês nesta discussão. Quando vocês acessarem ao ambiente virtual de aprendizagem, vocês verão que a disciplina está toda ambientada no sentido de construirmos a importância da leitura e da escrita nesta etapa de ensino, nesta etapa de formação de suma importância para o desenvolvimento da formação leitura. Para a nossa disciplina, nós temos como ementa estudos fundamentos teórico-metodológicos da leitura e escrita na educação infantil, analisa o grafismo infantil sobre as etapas do desenvolvimento da leitura e escrita pela criança, discute também a escrita enquanto sistema de representação da linguagem, planifica práticas de leitura e escrita na educação infantil. Para dar conta desta ementa, eu organizei alguns objetivos, que é de suma importância que vocês acessem o plano de aprendizagem e façam essa leitura, façam esse acompanhamento. O primeiro objetivo seria reconhecer os fundamentos teórico-metodológicos da leitura e da escrita na educação infantil. A gente precisa entender que a leitura e a escrita na educação infantil ela tem os fundamentos e esses fundamentos precisam ser reconhecidos, precisa ser analisado, precisa ser debatido e discutido a partir das leituras. Compreender a concepção da criança sobre a escrita, como é que a criança compreende a escrita, né? E aí, assim, a gente vai analisar como se aprende aí a ler e escrever. Estudar a escrita enquanto sistema de representação da linguagem, né? E os sentidos da leitura no mundo. Analisar a concepção de leitura e escrita nos documentos oficiais, como os documentos oficiais discutem esses temas, né? Como os documentos oficiais trazem aí a leitura e a escrita na educação infantil, a leitura e a escrita nesta etapa tão significativa. A gente compreende que quanto mais cedo for apresentado à criança a leitura, né, aspectos gráficos, o encanto, a formação leitura, ela se concretiza com mais eficácia, com mais, digamos, com mais interesse, com mais desejo de ler. Discutir sobre o papel do professor no processo de aquisição da leitura e da escrita. É importante discutir como o professor pode contribuir, deve contribuir para que esse processo de ler e escrever se concretize nessa etapa de ensino. E assim, nós temos 3 unidades. Nessas 3 unidades a gente vai dividir esses conteúdos para dar conta de alcançar os objetivos. Na primeira unidade, que tem um total de 3 encontros, nós vamos de 15/10 a 29/10. Nesta unidade, a gente vai discutir os fundamentos teóricos e metodológicos da leitura e escrita na educação infantil. Vamos discutir a educação infantil e as múltiplas linguagens. Vamos discutir a representação da linguagem e o processo de aquisição da leitura e da escrita, as concepções da criança a respeito do sistema de escrita, também o papel do professor, e vamos fazer uma leitura sobre a psicogênese da língua escrita, né? São etapas importantes da disciplina que a gente precisa dar conta de ler. Então, prestem atenção, nós temos aí de 15/10 a 29/10, 3 encontros. É interessante também que nessa unidade a gente dê conta de fazer as atividades avaliativas, né? Que também nós temos um prazo para devolver, dar um feedback das produções de vocês. Para a segunda unidade, nós temos de 5/11 a 19/11. Também totalizam aí um total de 3 encontros.
Nós vamos estudar o grafismo infantil, etapa do desenvolvimento da leitura e escrita. Vamos estudar também como a criança se dá aí no início da fase da escrita, né? Como é essa relação, a criança e a fase inicial da escrita. Vamos entender por que, como saber o que os alunos sabem, né? Como se aprende a ler, escrever, são também outro ponto de discussão. E a gente vai tentar fazer análise de algumas escritas. Na terceira unidade, para a terceira unidade, nós temos aqui encontro de 26/11 a 3/12. A terceira unidade é menor, nós temos apenas 2 encontros. Para essa unidade, a gente vai entender aí a escrita enquanto um sistema de representação da linguagem, letramento, uma questão de vida. É importante fazer essa discussão sobre letramento na educação infantil. A representação da linguagem e o processo, práticas de leitura e escrita na educação infantil, direitos imprescindíveis do leitor, quais são os direitos do leitor, é possível ler na escola, leituras de mundo, leituras de palavras, né? Leitura e escrita na perspectiva da educação infantil. Então, a gente vai ter essa unidade, nós vamos nos ater a essas discussões. Lembrando também que nesta unidade nós vamos fazer a discussão sobre como a escrita e a leitura aparecem nos documentos oficiais, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Vamos também analisar a Base Nacional Comum Curricular, como esses documentos trazem a questão da leitura e da escrita. Para dar conta desses conteúdos e avaliando a nossa caminhada, nós temos aqui alguns instrumentos avaliativos. Na primeira unidade, nós vamos discutir a educação infantil e as múltiplas linguagens. É claro que esse fórum aqui, nós vamos trazer um pouquinho sobre como formar leitores, né? Como fazer despertar na criança o desejo de ler. Nós somos leitores, então tem uma problematização no fórum que a gente vai trazer essa discussão. Esse fórum tem início hoje. A partir da leitura do que foi disponibilizado, a gente já pode começar a tecer comentários no fórum. Lembrando que o fórum são 2 comentários, um comentário seu, uma escrita sua a partir das leituras, e a outra postagem é o comentário do que um colega escreveu. É uma discussão com um colega. Depois nós temos, esse fórum vale 2 pontos. Valendo 8 pontos, nós temos a escrita de uma resenha. A escrita de uma resenha, nós vamos trazer uma análise, uma resenha de um livro literário, não é um livro teórico. Eu vou apresentar a vocês um livro literário e a partir desse livro a gente vai fazer uma resenha, construir uma resenha, que vale 8 pontos. Para a segunda unidade, nós temos... ampliaremos o debate sobre a leitura e escrita na educação infantil, né, trazendo para as múltiplas linguagens, para aquilo que já foi consolidado na leitura, na discussão. Neste momento, nós vamos também ter um comentário mais fundamentado, né, um comentário já com base nas leituras que estamos fazendo, né? Esse fórum também vale 2 pontos. E a segunda avaliação da unidade 2 é a produção de um jogo para trabalhar leitura e escrita na educação infantil. É só produzir o jogo? Não. A gente vai produzir um jogo com base nas leituras que estamos fazendo. Vamos produzir um jogo que incentiva a leitura, que incentiva a escrita. Ao produzir o jogo, é interessante ter uma informação sobre o jogo, para que público ele destina, quais os procedimentos, quais habilidades ele desenvolve na criança. Então, é uma construção minuciosa, é uma construção bastante respaldada. É interessante fazer a leitura com calma, do modo para que a gente tenha fundamentação para fazer essa produção.
Esses trabalhos, tanto a resenha da unidade 1 como a produção do jogo, ele pode ser tanto individual quanto em grupo, né? O grupo, no máximo, 4 pessoas. Concretizada a segunda unidade, nós vamos para a terceira unidade. A terceira unidade apresenta apenas um instrumento de avaliação. Esse instrumento vale 10 pontos, que é a análise dos documentos normativos para a educação infantil. Quais são os documentos? Nós vamos analisar as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil e vamos também analisar a Base Nacional Comum Curricular. Nós temos algumas referências para dar conta dessa discussão e vocês podem acessar o plano de aprendizagem que está posto lá as referências. Só que eu adianto a vocês que também trabalharemos com várias outras, né? Está sinalizado ali, mas a referência é apenas um apontamento que a gente vai ampliando, né? A gente vai dando significado à medida que formos fazendo a leitura, fazendo as discussões. Eu peço que vocês adentrem a leitura, já tem um material de leitura disponibilizado, faça a leitura. A cada encontro nós vamos ter um trabalho com um caderno temático que foi produzido pela Universidade Federal de Minas Gerais, que discute esse processo de leitura, de escrita, de avaliação, do cuidado que se deve ter com a educação infantil.